Seja muito bem-vindo. Meu nome é Rafael e hoje eu vou trazer para vocês como que funciona o meu template financeiro. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo mostrando o template financeiro que eu uso no Notion e o pessoal gostou, pediu para me mostrar como que funciona e eu vou mostrar de uma forma bem resumida como que eu fiz a estrutura e quem sabe posteriormente a gente pode abrir essa estrutura melhor e mostrar propriedade por propriedade, mostrar como que eu fiz cada tabela ali do sistema. Para quem ainda não viu o template, ele tem um layout simples, eu separo ele em alguns quadros. Aqui do lado esquerdo eu mostro os meses do ano, aqui embaixo também. Aqui do meu lado direito eu tenho um quadro onde eu mostro as receitas, despesas e investimentos. Aqui mais abaixo eu tenho o controle de cartão de créditos que eu faço. E aqui eu tenho as receitas dividida em categoria e subcategoria. E também eu tenho o mesmo para as despesas, que são divididas em categorias e subcategorias. Agora eu vou mostrar como que é a estrutura dele. Esse template ele foi feito com essa base de dados. Dentro de cada uma dessas linhas, dentro da base, eu tenho outra base de dados também. Nota que aqui a gente sempre vai ter lançamento de receitas e despesas. Aí eu tenho aqui categoria de receitas e despesas, subcategoria de receitas e despesas, e aqui outros detalhes mais. Mas vamos abrir aqui as receitas. O lançamento de receita, tudo é armazenado dentro dessa tabela. Aqui, se eu for até o final, tem bastante coisa aqui. Mas aqui, se eu pegar, eu posso trazer aqui para cá e eu tenho todas as informações dessa tabela. Quando a gente faz o preenchimento dela, a gente precisa fazer com todas as informações para o sistema conseguir carregar tudo no lugar certo. A parte de entradas não tem muito segredo. Como que eu faço? Eu coloco a descrição, valor, data, categoria e subcategoria. Nota que aqui em categoria e subcategoria eu tenho um vínculo com uma outra tabela. Esse vínculo que consegue, né, manter as informações acumuladas e me trazer, por exemplo, aqui nesse quadro de receitas, ele que consegue somar para mim o que eu tenho de receita. No caso aqui também subcategoria. E aqui o detalhe do mês, que eu fiz, né? Eu fiz uma tabela geral que ela incorpora os valores do ano inteiro. E aí eu separo em meses de acordo com a informação que está nessa coluna. Por exemplo, se eu tenho o mês 01 aqui, eu sei que é janeiro de 2024 e essa informação ela vai ficar aqui no mês de janeiro de 2024. Aqui na parte de receita, se eu olhar, eu vou ter lá minhas duas linhas primeiras. Vamos voltar lá para ver. Eu vou ter aqui essas duas primeiras linhas, que elas são de janeiro e janeiro. Aqui as outras duas já vêm para fevereiro. Então nota que tá tudo aqui. Todas as informações do mês estão aqui. Eu poderia criar uma tabela por mês? Eu poderia. Mas só que para me controlar da forma que eu fiz, não era viável. Na verdade, o primeiro template que eu fiz desse modelo, ele era mês a mês. Mas só que foi muito complicado para manter os vínculos e as amarrações quando eu pulava de um mês para o outro. Por exemplo, eu tinha o mês de janeiro certinho, tudo ali com as informações. E aí quando eu pulava para o mês de fevereiro, eu tinha que recriar tudo. Então, dessa forma aqui, eu consegui achar uma maneira de ter o ano inteiro
as informações e na parte de visualização eu tenho aqui separado por mês. Esses meses aqui nada mais são do que páginas onde eu crio uma visualização de tabela. E a visualização de tabela eu crio aqui filtros. Os filtros que me trazem as informações do mês. Por exemplo, aqui eu posso selecionar o que eu quero e eu vou carregar aqui. Essa solução é a mesma solução que eu fiz aqui em despesas. Como despesas é muito maior, eu não vou conseguir mostrar com detalhes a parte de despesas. Mas aqui o processo é o mesmo. Eu tenho aqui tudo que é despesa que eu coloquei mês 1. Então sempre quando eu coloco mês 1, cai aqui. E o legal do Notion é que, por exemplo, como eu criei a tabela lá, aqui. Como eu criei essa tabela com o mês já definido, quando eu vou aqui no meu mês de janeiro e venho aqui na parte de despesa e coloco alguma informação aqui, automaticamente ele preenche o campo de mês com 0124. Esse campo aqui eu não preciso preencher. Ele entende que se eu estou preenchendo aqui uma informação um registro nessa tabela, o próprio Notion entende que esse registro é do mês 1, do ano. Mês 1, que a informação dessa coluna é 0124. Se eu tivesse em fevereiro, ele faria a mesma coisa. Então, você nota que a estrutura a gente cria uma vez, criei aqui a estrutura, e automaticamente o Notion já começa a gerenciar isso e trazer a informação de acordo com o filtro que eu coloquei lá no mês. Que isso é muito legal. Aqui, em relação à tabela de receitas, é isso. Se você olhar, você vai ver que tem até o mês 10, eu acabei não preenchendo 11 e 12. Mas você pode ver que tem todas as informações. Quando eu venho para despesas, aí já é algo assim surreal, porque é do ano inteiro, né? A quantidade de informações aqui é muito grande. Mas você pode ver que tem aqui, ó. Só um detalhe que eu falei no outro vídeo. Esse template eu demorei um pouco para deixar ele pronto. Na verdade, ele ficou pronto só em janeiro. Esse ficou pronto só em junho. Então, de junho em diante, que eu realmente tenho os lançamentos. Por exemplo, o mês 7 aqui tá lotado, cheio de coisa. O mês 7 aqui tá cheio de informação. E aqui eu preciso criar em carregar mais para ele trazendo as informações. Nas despesas foi a mesma coisa também. Todas essas colunas que vocês veem essa setinha apontada para a diagonal direita são relacionadas a outra tabela. O que eu faço no Notion? Uma coisa que eu aprendi com o tempo é que assim, você não precisa de muita coisa, você precisa entender a propriedade rollup e a propriedade relação. Você entender essas duas propriedades, você faz muita coisa no Notion. Você pode falar, mas e as fórmulas? As fórmulas você pode usar fórmula simples. Se você tem algo complexo, que você fala, bom, eu preciso de alguma coisa aqui diferente, um cálculo um pouco mais complexo, ou alguma informação assim que você quer mesclar de outra, quer fazer alguma coisa bem diferente, assim, exclusivo, você pode pesquisar no próprio site do Notion, tem uma área lá de funções. E, cara, assim, sendo bem honesto, qualquer fórmula que você precisar, você acha na internet, desde as mais simples até as mais complexas. Existem fórmulas complexas que às vezes você resolve com fórmulas simples. Então, o que eu tenho nessa tabela aqui? Eu tenho um rollup e relação. Só, mais nada. Fórmulas, eu tenho pouquíssimas fórmulas para fazer uma soma, para fazer uma multiplicação, bem simples mesmo. Outro detalhe aqui da tabela que eu coloquei, foi em alguns filtros aqui, que eu coloquei, por exemplo, um filtro para filtrar o que é despesa fixa, despesa variável, e a despesa, na verdade despesa não, né?
e investimento. Então, deixa eu até ver aqui uma informação. Isso, estava faltando aqui. Tô vendo que, assim, às vezes, a gente tem tanta informação na tabela que esquece de exibir. O filtro está funcionando, mas a informação aqui do tipo de gasto que eu tive, nesse caso aqui o tipo de investimento, ele não estava aparecendo, mas era só uma questão de ativar. Eu fiz esses filtros aqui para facilitar quando eu fosse carregar essas informações lá na página de mês. Vou voltar aqui. Então a gente viu receita, despesas. Agora vamos dar uma olhada nas categorias de receita. Pode ver aqui que eu defini o título salário, coloquei um ícone simples, dinheiro. E aqui sempre quando eu aponto lá salário na linha, por exemplo, aqui em fevereiro, quando eu fiz a entrada, essas saídas, por aí, aqui em fevereiro, receitas. Quando eu faço a entrada, eu coloco aqui, na categoria salário, por exemplo, e aqui tem rendimento. Quando eu olho aqui a minha tabela de categorias, eu vou ver que tem vários salários aqui. O que acontece? Aqui ele armazena todas as entradas que eu coloquei de salário do mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e até dezembro. Por isso que vai ver aqui muita informação igual. E você vai ver que isso é para todas. Ó. Aí se eu venho aqui na frente, eu tenho um total que eu preenchi lá no sistema. A parte de despesas é o mesmo processo. Desculpa. Categoria de despesas. É o mesmo processo. Eu tenho aqui minhas categorias: alimentação, desconto em folha, habitação, lazer. E aqui no final eu tenho um total. Subcategoria de receita e subcategoria de despesa também. Pode ver que aqui no template eu tenho a categoria e a subcategoria. Subcategoria. Agora vamos entrar aqui em formas de pagamento. Formas de pagamento é legal porque eu coloquei aqui, se vocês olharem aqui nas saídas, eu tenho a categoria, subcategoria e como eu fiz o pagamento daquela despesa. Aí você vai olhar aqui, ó, DDA, boleto, cartão. E aí eu venho aqui, eu tenho tudo armazenado. Aqui ele me dá o valor da despesa. Essa tabela ela tem umas informações a mais, porque quando eu fiz, eu vi que eu precisava de um controle de cartão de crédito integrado no meu sistema financeiro e não separado como eu tinha antes. Então eu usei a própria tabela de forma de pagamento para colocar o controle de cartão de crédito. Se eu chegar aqui e olhar, eu vou ver que eu tenho aqui os cartões, o saldo, o limite e o saldo. E tudo isso eu controlo aqui. Aí o que eu fiz? Aqui para baixo eu tenho os cartões, o valor da despesa, o valor de pagamento de fatura, limite saldo. E numa conta simples, eu consigo ter aqui o meu limite total e o saldo do meu limite. Eu mostrei, assim, eu tô mostrando aqui, mas a visualização melhor é só que aqui eu tenho separado só os cartões de crédito. Eu fiz um filtro, vai ver nada demais, eu coloquei aqui, ó, que tem escrito cartão e coloquei o consumo, né?
E aí eu tenho aqui só os cartões. E lá na minha tela do template, eu tenho isso aqui. Você percebe que a minha tela de template, na verdade, é uma tela que eu carrego as informações dessa base de dados? Se parar para analisar, não é algo tão complexo. Mas a forma que é exibida aqui fica interessante. Por exemplo, as categorias. Vamos voltar aqui. Então tá. Se a gente olhar aqui, ó, categoria. Categoria despesa. Da forma que tá aqui, ela não tá legal. Mas se eu vejo como galeria, já fica bem mais apresentável. No começo, eu estava colocando imagens para apresentar as categorias. Aí eu achei mais interessante usar a própria propriedade de categoria de uma forma menor, pequena. E aqui deixei os ícones. Então, eu deixei de uma forma bem simples, que fica melhor para visualizar. Então, quando a gente chega lá na parte do template, tá dessa forma aqui. Mas por trás, as tabelas com os registros, fica dessa forma. Se parar para analisar, não é algo complexo. É simples, mas é a forma que a gente pensa e visualiza a informação que muda o contexto e muda assim a forma geral de como fica o template. Forma de pagamento, legal. Receita versus despesas. Tem uma pessoa que viu o vídeo e ele perguntou se daria para fazer um controle onde eu conseguiria carregar o meu saldo do mês anterior para o próximo mês. Aqui em receita versus despesa, eu confronto o que eu gastei no mês e o que eu recebi. Aí eu tenho o meu saldo. Por exemplo, eu recebi 9.011,23, gastei 3.204,72. O meu saldo é 5.806,51. Esse saldo aqui, automaticamente eu deveria jogar no mês seguinte como receita. Aí eu coloco a descrição ali, saldo do mês anterior. Isso daí já deixaria o meu caixa do mês, como por exemplo tá a minha conta bancária. Se a gente olhar aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui um mês de fevereiro. Aquelas informações eu carrego aqui. Aí aqui eu posso ver todas as informações do mês. E o consumo é interessante porque eu vejo aqui quanto eu consumi do mês. Então todas as informações que eu tenho ali eu carrego para o mês. Ele está numa tabela onde mostra mês a mês. Vamos voltar lá. Agora se a gente olhar aqui, ó, vai ver que cada linha é um mês do ano. Então eu tenho aqui cada linha um mês por ano e essa linha vira uma página lá onde me traz todas as informações. É legal dessa forma, fica bem mais prático do que, assim, eu posso abrir a página do mês aqui e ver exatamente como está meu mês. É bem melhor do que eu entrar lá na tabela grande, principal, onde tem um monte de informações e ficar procurando onde está o mês de fevereiro, por exemplo. Vamos voltar aqui. Meses do ano. Eu precisei também criar essa informação aqui, que complementa lá aqueles dados que a gente vê no cabeçalho da página, junto com essa outra tabelinha aqui, receita versus despesas e mês do ano. Essas duas complementam que eu tenho lá.
Aqui é um pouco mais, assim, a informação aqui é mais confusa, onde eu, nessa tabela aqui, que é despesas fixas versus variáveis e investimento, né? Aquela tabela lá, ele monta essa estrutura para mim. Eu tenho aqui as despesas fixas, variável e investimento. Aqui eu só preciso saber quanto eu estou gastando, eu só preciso saber aqui para onde meu dinheiro está indo. Se está indo para uma despesa que é programada, que eu sei que vai acontecer, ou se ele está indo para variável, coisa inesperada que acontece naquele dia ali, naquele mês que eu preciso investir, comprar, ou sei lá. Então eu tenho essa parte aqui. E aqui investimento mostra para mim o total que eu consegui guardar do que entrou. Veja que aqui é um pouco confuso a estrutura, mas é simples. E aí aqui no final eu tenho as informações do que entrou, do que eu gastei e do que eu investi. Investimento. Esse aqui, P e R, é mais das entradas, né? E como as entradas, assim, é bem mais... Você sabe, né, praticamente quanto vai entrar, então é mais tranquilo. Aí, essa tabelinha aqui, essa base aqui de dados, ela é mais complicada na parte de mostrar a renda fixa e a variável. Aí aqui ele me mostra o total despesa, e aqui, ó, total de receita. Essa última aqui é um teste que eu estou fazendo para tentar melhorar a visualização ali do que eu gasto no mês em cards, para mim abrir a página ali, ter um card para me mostrar exatamente para onde foi, da onde veio todo o dinheiro e para onde está indo. Ainda está em teste, eu comecei a semana passada, na verdade eu comecei faz 2 dias, mas os testes que eu fiz não deram muito certo, mas provavelmente se tiver alguma solução para o que eu estou pensando, eu vou passar isso para vocês depois. Agora 2020 começou, eu montei aqui um template do zero, pode ver que não tem nada nele. Aqui não tem nem as receitas, as despesas todas ainda, só 2 itens aqui que eu coloquei para teste. E depois eu vou fazer um vídeo mostrando como que eu faço um lançamento, por exemplo, de uma despesa fixa, que eu sei que vai acontecer todo dia 1º de cada mês. Aí eu vou mostrar como que eu faço o lançamento, ou por aqui, na telinha do mês, ou direto lá na base de dados, criando tudo e depois abrindo aqui nos meses para vocês verem. Eu espero que vocês tenham percebido que não é tão complexo, é mais a forma que a gente desenha e executa, né? A forma que eu pensei, vamos fazer dessa forma. E eu falei, eu acho que assim fica legal. Eu fui testando até chegar onde eu cheguei. E a ideia também, assim, com essas informações que eu passei, é que ao longo do tempo eu percebi que com essas funções simples, com essas propriedades simples, que é a rollup e relação, eu consigo fazer, eu acho que 90% ou 99% do que eu vejo hoje do pessoal mostrando de Notion na internet. Se eu ver uma tela, eu consigo imaginar mais ou menos como ela funciona, eu consigo fazer alguma coisa parecida. Esse template aqui, ele foi saindo de acordo com algumas informações que eu vi na internet. E aí, a visualização que eu mais achei interessante foi essa daqui. Então, detalhe, essa parte aqui de cartão de crédito, eu estava preparando o primeiro vídeo do canal, acho que o primeiro vídeo desse template, e aí chegou no cartão de crédito e eu achei estranho, eu achei que estava vazio. Aí eu parei o vídeo, aí eu montei com o limite, o saldo e o gráfico.
Eu falei, agora legal, aí eu fiz o vídeo depois. Então, assim, às vezes a gente bate o olho em alguma coisa que a gente vê na internet e a gente fica pensando, pô, será que eu consigo fazer? Ou será que existe o template disponível de graça para mim? Mas às vezes você pode bater o olho na internet e conseguir fazer de uma forma bem simples. E assim, o conselho que eu dou para quem está buscando um template financeiro é simples. Cria uma tabela, coloca receitas e despesas e começa a preencher. Aí, conforme vai passando o tempo, você vai criando vínculos e vai amarrando essas informações. E aí, com as informações que você tem, depois você consegue ir lá e montar uma visualização como essa que eu fiz. Eu ainda vou mostrar ou eu vou montar algumas coisas que eu tenho no meu template com vocês, mas para não ficar muito grande esse vídeo, eu vou terminar aqui e depois eu monto alguma coisa, pelo menos aqui, por exemplo, os meses do ano, de acordo com o meu que está aqui, para a gente ver como é simples fazer isso. E outro detalhe também que eu estava pensando, eu não sei se eu consigo montar um grupo depois, eu não sei se vai ter público para isso, mas se a gente tiver um público legal, a gente pode montar um grupo depois no Discord, no Telegram ou no próprio WhatsApp, para a gente conversar, trocar algumas ideias, mandar algumas informações, mandar alguns prints de algumas coisas que eu estou fazendo para a gente discutir e quem sabe disponibilizar esse template também para alguém conseguir colaborar. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu consiga trazer outros vídeos logo mais para vocês. E por enquanto é isso mesmo. E quem puder, dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho que vai ajudar muito o canal. Esse canal é novo, assim, tem pouco conteúdo, mas eu acredito que eu vou conseguir postar mais coisas ao longo desse ano. Espero que tenham gostado e até a próxima e obrigado!